Olá, sou o professor Rogério, a nossa continuação da nossa aula sobre História e Filosofia. Então, nas últimas aulas, nós estamos trabalhando a questão de como é que a história ela vai se transformando com o passar do tempo, né? Principalmente focado para a sua teoria e como é que ela é usada, né, por essas sociedades para poder contar o seu legado e para poder perpetuar o seu legado dentro das transformações que a humanidade vai passando, né, com o tempo. Na aula passada, nós trabalhamos a questão da teologia dentro da história, então a gente trabalhou um pouquinho do Santo Agostinho. Então, a visão do Santo Agostinho, a questão da predestinação. Então, a predestinação focada focada na importância, né, das autoridades eclesiásticas na formação da consciência humana. E hoje nós vamos trabalhar um filósofo muito importante, e eu sou muito suspeito de falar um pouquinho, né, do Kant. Né? Então, Immanuel Kant é um dos filósofos mais importantes do iluminismo. Né? Então, o iluminismo como uma forma, né, como uma mentalidade humana que vai transformar a Europa durante o século XVII, século XVIII, né, que vai dar base para as revoluções burguesas, as revoluções que vão chacoalhar a política europeia. Então, e esse é um dos principais pensadores, né, um dos principais ideários, né, da forma de que vai modificar, né, a história e como estudar essa história. Bem, então, a tese filosófica sobre a história. Então, a gente vai falar de Kant, né? Então, a principal obra dele que nós vamos analisar aqui é a natureza da história universal. Então, como é que a história, né, né, ela vai ser produzida e como é que o homem ele vai ser agente dessa transformação, né? Então, como que o homem ele vai, ele vai contribuir para a construção do seu próprio legado. Bem, então nós vamos começar a falar um pouquinho aqui das transformações da história pelo iluminismo. Então, para o iluminismo, né, as teorias filosóficas da história passa por três grandes vertentes, né, grandes processos, três grandes processos. Então, o racional, né, que é a razão, né, a gente vai falar um pouquinho dos três, então, o racional, o universal e o teleológico, né, que desta maneira passando a ser trabalhado, né, por métodos rígidos em sua concepção. Então, a questão do Kant, o Kant é um tipo de filósofo, um pensador tão importante para o seu tempo, que ele mesmo não saindo da sua cidade, né, então ele viveu durante muito tempo, e a sua vida regrada, metódica, isso vai dar uma construção muito ampla, né, de mecanismos que vai proporcionar a construção de visões históricas. E, e ele era tão metódico que os seus contemporâneos, os seus vizinhos e as pessoas que tinham relações próximas com ele, né, ele tinha assim, eles costumavam brincar com o Kant, dizendo que naquele momento que ele passava na rua era o momento dele acertar o seu relógio. Então ele tinha uma vida muito regrada, né? Então ele acordava às 5 da manhã, se deitava às 10 e tinha uma vida regrada na construção do conhecimento. Bem, então vamos trabalhar essas três vertentes. Primeiro, a razão. Né? Então descreve a história como um processo em que todas as sociedades devem passar, né, distanciando das paixões humanas que corrompem a sua construção. Então, a razão ela deve ser a pedra angular da construção da história. Então, nós devemos levar muito mais a proposta do conhecimento racional, aquilo que nós podemos comprovar, aquilo que é cético, né, aquilo que é comprovado, aquilo que segue o método, e nós devemos nos afastar por pontos passionais. Então, aquilo que nos traz sentimentos. Então, o sentimento separado da razão. Isso também quem vai trabalhar muito essa visão aí é o Júlio César, né? O Júlio César, o grande general romano que vai usar essa visão de separar esses dois aspectos. Bem, universal. O universal ele vai igualar, então todas as sociedades humanas vão passar pelo mesmo processo. Então eles vão partir de um ponto inicial e esse partir de um ponto inicial vai levar
a um resultado onde todos terão o mesmo fim, que é a busca do progresso. Então, buscar progresso para levar o homem, né, afastar o homem da barbárie. Bem, então, teleológico, né? Então tem como marca, né, a previsibilidade do processo. Então, para ele, não muda, não, independentemente da origem daquele povo, ele vai passar por esse processo dinâmico. Então, vai ter esse processo de buscar avanços e chegar ao progresso. Né? Então, é algo que não tem como fugir. Né? Não tem como fugir desse processo, né? Da teleológica. Né? Então, não tem como você fugir desse processo que ele coloca que é algo inerente ao ser humano. Então, não tem como fugir. É algo que, mesmo que nós não aceitamos, vai acontecer. Bem, então, o ícone dessa visão filosófica de histórica, o Immanuel Kant, né? Então, ele materializa na obra a ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Então, o Immanuel Kant, ele trabalha muito uma visão de crítica, né? Tanto é que uma das obras mais importantes dele é a Crítica da Razão Pura. Então, como se chegar a essa crítica? Então, partindo de uma ideia de que avança, né, para o desenvolvimento humano. Então, a questão da crítica universal, né? Então, uma crítica sobre a razão, e essa crítica ela vai desembocar na história. É um fato que não tem como fugir. Bem, então aqui do lado tem uma imagem, né, né, da contracapa do livro dele, né, que é essa obra que nós vamos analisar aqui, né? Então, a natureza da história universal, né, de Immanuel Kant. Então, para o pensador, a sua obra, a natureza, ela dota o homem de capacidade de modificar, né, dentro do processo histórico, assim cumprindo o seu destino, imposto pela natureza. Então, ele vai trabalhar que a natureza, ela deu as ferramentas para o homem, né, deu essas ferramentas para o homem, e ele manipular a natureza a seu favor. Então, isso ele vai dizer que é algo natural. Então, está dentro da nossa carga genética, mas ele não tinha essa visão de genética que nós temos hoje. Mas ele vai dizer que isso é inerente, isso já está dentro de nós. Então, é algo que o homem não pode fugir. Né? Então, o homem, dentro da sua capacidade, ele tem as ferramentas que foi dada pela própria natureza, que o homem vai modificar esse processo. Bem, então os planos natural, né, o plano natural está prescrito, predestinado, que mesmo usando a razão para finalidades individuais ou coletivas, a sociedade humana está destinada a cumprir esse processo, como se fôssemos as águas de um rio, que é limitado por suas margens. Então, ele vai usar essas alegorias, né, que são discursos simples, para explicar, né, a questão de que mesmo que nós buscarmos, né, então está predestinado, então é algo que está dentro de nós, né, é algo que é carregado por nós, e isso vai levar-nos, né, ao seu objetivo. Que qual é o objetivo? O progresso, o avanço, mesmo que esse avanço, esse progresso não seja positivo, né, levando em consideração isso. E muitas vezes, né, que quando a gente fala em progresso, muitas vezes nós levamos uma visão um pouco duvidosa. Bem, então a gente vai falar desse livro, né? Então, para Kant, o homem só é capaz de compreender esse processo histórico proposital da natureza se aceitar as preposições articuladas, né? Então, essas preposições. Então, esses valores que estão dentro de si, né? Dentro de si, e essas preposições, elas vão dando sequências como se fosse algo, como se fosse um processo que tem início em cada sociedade, que vai desembocar no processo, né, que vai desembocar no progresso. Bem, então, esse livro eu dividi ele em duas partes, porque é muita coisa para discutir apenas em uma aula, e essas duas partes, elas têm o início, né, o início desse processo histórico, e como esse processo histórico ele vai desembocar no progresso que a humanidade ela vai desempenhar com o passar do tempo. Bem, então, a primeira preposição que o Immanuel Kant trabalha, né, então ele prega que cada ser vivo da natureza cumpre uma função de forma plena para se chegar ao objetivo destinado, né, o objetivo ou destino. Então, para o Kant, né, então
ele prega que nós temos, né, a função, né? Então, a natureza, ela nos dá as condições para cumprir esse destino. Bem, então somos todos dotados por instintos, partindo deste o seu uso, né? Então, para seguir a ordem natural desse processo. Então, ele vai dizer que os instintos, então, o que nos define? Então, todos os seres vivos que existem na natureza, ele tem alguns, né, alguns alertas dentro dele, que é os instintos. Então, esses instintos são ferramentas que nos levam à sobrevivência. Então, nós temos instintos de medo, nós temos instintos de procriação, de espalhar os nossos genes, nós temos vários instintos né, que vão nos proteger da natureza. Tanto é que dentro do material didático de vocês tem essa citação aqui que nós vamos observar agora. Então, um órgão que não é para se usar, então o dispositivo que não atinge o seu fim, é uma contradição na teoria natural teleológico. Porque se não afastarmos daquele princípio, deixamos de ter uma natureza rígida por lei, né, por leis, para ter a natureza que age sem finalidade. De desolador, acaso tomará o lugar, né, de fio condutor da realização. Então, né, da razão. Então, como nós falamos em órgão, então ele vai dizer que tudo aquilo que nós temos no nosso corpo tem uma finalidade. E isso é o que vai fazer, né, nos levarmos à razão. Né? Então, os nossos sentidos. Então, a audição, a visão, né? Então, isso vai cumprir um papel. E isso vai servir como fio condutor para a razão. Né? E quando ele fala em fio, é como se fosse um cordão que ligasse dois pontos. Né? Então, vai ser um fio que vai ligar esses dois pontos e, ao ligar esses dois pontos, vai levar à razão. E é a questão, né, de separar o sentimento do conhecimento. Então, o conhecimento ele é livre de qualquer comprometimento sentimental. Bem, então, os instintos é essa primeira preposição, essa primeira proposição. Então, a segunda proposição, então, mesmo o homem sendo dotado de razão, o processo para chegar a este nível, né, dependerá de mais variadas experiências, então, buscando se adequar ao ambiente. Então, ele vai dizer que mesmo como quando nós nos separamos da razão e do sentimento, assim, do conhecimento e do sentimento, então, quando nós nos desligamos dessa parte afetiva, então, mesmo assim, nós precisamos de experiências do ambiente. Então, só o ambiente, né, vai dar uma quantidade ou a continuidade para que nos levamos à razão. Bem, então, assim, essas experiências é que vai levar ao nosso objetivo, que é transformar a nossa realidade. Surgem novas demandas, né, e o progresso. Então, quando nós pensamos nessas novas demandas, então nós devemos voltar lá ao homem primitivo. Então, o homem primitivo, ele cria a roda. Mas a roda é um instrumento que vai servir para a finalidade naquele momento. Mas isso não vai ser apenas, isso não vai ser o bastante. Então, ele tem que ampliar esses objetivos. Então, uma solução vai gerar novas demandas, novas evoluções. Então, essa capacidade, né, vai levar o homem a ter várias e incontáveis mudanças. E isso, né, vai sendo superado por, né, incontáveis gerações. Então, quando nós pensamos em evolução humana, né, que é um dos princípios que o Kant vai trabalhar aí nessa sua obra, então ele vai dizer que nós estamos fardados, né, a superarmos a geração anterior. Então, hoje, se nós formos partir desse pressuposto que as gerações, elas vão ultrapassar, elas vão superar, elas vão ultrapassar as gerações anteriores, então, daqui a algum tempo, né, vocês terão ferramentas mais, vocês vão ter experiências que vão sendo conseguidas com o passar do tempo e essas experiências vai levar vocês a superar essa nossa geração. Bem, então a terceira tem exatamente isso que nós estávamos explicando atrás. Então essa preposição ela constitui com a anterior, né? Então elas estão, né? Ela
continua a anterior. Então, assim, com a evolução dos instintos, a transformação do conhecimento, o ser humano alcançará a razão, se libertando dos estilos de vida primitivo, que o aproximavam aos seus antepassados rudes. Então, nós estamos olhando aí do lado, na imagem, uma charge, né, que trabalha essas evoluções. Lógico, uma charge é um documento que trabalha esse ponto de vista com um pouquinho mais de humor. Então, nós temos a idade da pedra, onde o homem bate uma pedra na outra. Aí nós temos a idade do bronze, que o homem vai começar a manipular um tipo de metal mais maleável, que vai ser mais fácil de ser fundido. Nós temos a idade do ferro, né, que vai dar uma vantagem muito grande aos outros. A idade média, que é um período onde o Kant ele critica muito a formação de uma história que ela trabalha a questão da teocracia como um fator importante para o seu desenvolvimento, né? Então, voltando à teocracia, usando elementos religiosos para justificar a sua aplicação. A idade moderna, que é a idade, né, da Revolução Industrial, que, no caso aí, né, a idade moderna, né, seria a idade que inicia com as grandes navegações e tem o ponto final na Revolução, assim, na Revolução Industrial, que assim, nessa charge tem um homem batendo na máquina. No outro, né, nós estamos na idade da informática, que é quando nós trabalhamos, né, a questão de conteúdo a partir dessas informações. Então, muitas coisas mudaram, mas, né, o princípio mesmo quase não se transformou. Se nós formos levar, todos eles estão batendo assim, eles estão usando de bater naquela ferramenta para que ela exerça a sua função. Bem, então podemos assim aplicar a visão de geração que ultrapassa os seus antecessores, assim herdando as ferramentas e as habilidades adquiridas para se buscar o bem-estar para sua capacidade de aprender com o passado e o transformando ao seu favor. Bem, é um princípio interessante que nós podemos usar como uma forma alegórica para explicar isso. Bem, a questão da vacina contra o coronavírus. Se nós formos pegar essa vacina, né, esse princípio de vacina que está sendo aplicado aqui em São Paulo pelo Butantan, esse estilo de vacina é muito próximo da vacina que foi criado, né, para a gripe. Né? Então, é um tipo de tecnologia que já foi aplicada antes, só que ela está sendo replicada e ela vai ser usada para uma nova finalidade, que é para o coronavírus. Então, ele vai pegar partes desse vírus, então ele vai pegar um vírus enfraquecido e vai colocar na nossa corrente sanguínea. Quando ele coloca esse vírus enfraquecido, o nosso sistema imunológico vai entender aquilo como uma ameaça e ao combater esse vírus enfraquecido, ele vai gerar os anticorpos. Então, ele usa uma tecnologia que foi criada antes para poder solucionar novos problemas que são apresentados no nosso dia a dia. E como vocês também vão usar essas habilidades com o passar do tempo. Isso é quase um ciclo interminável. Então, isso é um fato importante. Então, se não fosse aquele primeiro homem batendo na pedra, talvez nós não teríamos esse homem batendo no computador nos dias de hoje. Então, a quarta proposição. Então, a natureza, ela destinou o homem, ele é antagonista na visão de viver em sociedade. Então, o ser humano, ele vive em sociedade, mas mesmo que isso pareça errado, né? Então, para o Kant, o viver em sociedade, o homem, né, nós podemos usar a visão do Aristóteles, que ele diz que o ser humano ele é político por natureza, então ele vive em sociedade por natureza, só que para o Immanuel Kant, essa sociabilidade ela é insociável. Como assim? Né? Sociabilidade insociável. Porque ele vai dizer o seguinte, que nós vivemos em sociedades, em grupos sociais, buscando situações para a sobrevivência. Só que no nosso íntimo nós somos egoístas. Então, nós vivemos em sociedade, nós estamos vivendo dentro do mesmo ambiente, mas se o homem pudesse, ele viveria enclausurado nele mesmo. Então, ele é egoísta, então ele vai buscar melhorar as visões que beneficiem a ele, e não, de uma certa forma, né, que beneficie a todos. Então,
Essa preposição, ela lança a luz sobre dois aspectos da necessidade de se viver em grupo, né? Então, para a sobrevivência, mas, ao mesmo tempo, a tendência ao isolamento, isto nos leva ao sentimento egoísta para alcançar, né, destaque dentro dessa sociedade cada vez mais competitiva. Então, isso ele vai falar lá no século XVIII, século XIX. Então, assim, no século XVIII, o Immanuel Kant ele vai trabalhar essa visão do que é importante, né, nós vivermos em sociedade, mas quando nossos interesses estão em jogo, nós rompemos com essa sociedade. Né? Então, ele vai trabalhar essa questão da quarta preposição, porque nós vamos trabalhar na próxima aula a questão da importância. Então, qual é a função da história dentro da humanidade? Então, qual é a missão da história? Dentro da quinta, da sexta, da sétima, da oitava e da nona, né, proposição, que tem a ver muito mais com o coletivo do que com o individual, porque até aí o homem ele vai romper com essa barreira, né, com essa barreira de viver em isolamento, mas sempre buscando defender os seus interesses. Bem, então, para a gente concluir aqui, eu peguei um trecho da obra do Kant, né, que ora é precisamente essa resistência que desperta toda a força do homem, que o leva a vencer sua propensão para a preguiça, levando para a ambição, instinto de domínio de cobiça e conquistar. Né? Então, a conquista, né, um lugar entre os seus semelhantes que que ele não suporta, mas sem os quais ao mesmo tempo não pode passar. Assim se dão agora os primeiros passos verdadeiros, né, ao barbarismo para a cultura, que consiste particularmente ao valor social do homem. Assim se desenvolvem pouco a pouco todos os talentos, né, se formando o gosto para um contínuo esclarecimento, se dá início à fundação de uma forma de pensar, que, com o decorrer do tempo, pode vir a mudar a rude disposição da natureza para o discernimento moral para o princípio prático determinados. Então, o homem ele vai ter como uma forma de, né, a questão da preguiça, né, de trabalhar, então, essa questão de buscar, né, essa visão de romper com a busca, né, a busca de benefícios próprios, então, benefícios sem as suas devidas ações. Então, isso vai afastá-lo da barbárie, do que ele chama de barbarismo, ou a questão de o que os romanos, né, esse sentido de barbárie, né, de bárbaro, para os romanos, eram aqueles que não falavam latim. Então, vem de barbar, né, que eles usavam muito, os povos germânicos usavam muito o fonema ba. Então, por isso vem a visão de bárbaro. Então, partindo desse pressuposto, então, quando nós buscamos essa natureza, né, então ele vai buscar a moral, né, a moral de viver em sociedade, e isso vai dar aquilo que nós vamos trabalhar na próxima aula, a questão de moral intrínseca. Né? Então, a moral, para que essa moral vai gerar os conflitos que vamos, né, trabalhar nessa visão de mundo. Bem, então para a gente finalizar aqui, é importante, né, nós frisarmos que né, essas visões de Kant vão desencadear, né, nos movimentos que vão levar à Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, que muitos desses pensadores nesse momento vão ser usados, né, para justificar esses fins, e isso vai levar ao homem a alguns certos questionamentos. Será que vale mesmo a pena viver em grupo? Será que realmente vale viver em sociedade? Se no final das contas nós somos egoístas, então algumas coisas que nós devemos levar em consideração. Bem, gente, então hoje era isso. Espero que tenha sido claro, né? Lógico, o pensamento kantiano é um pensamento que ele depende muito né, da vontade, então é um filósofo muito complexo, que muitas vezes demora muito para nós podermos entender, né? Tanto é que mesmo estudando Kant durante algum tempo, eu ainda não cheguei a uma conclusão total dele, então a cada vez que eu leio ele de novo, eu vou tendo novas ideias, nova forma de ver o mundo. Então, gente, tendo dúvidas sobre
o que nós estamos estudando aqui, estou à disposição. Espero que todos tenham, né, usado essas partes que nós estamos discutindo aqui para fazer uma autoanálise, se nós somos tão egoístas assim, se vale mesmo a pena viver em grupo ou se nós temos um comportamento egoísta. Bem, gente, então, qualquer dúvida, WhatsApp, Facebook, estou à disposição de vocês. Tudo bem? Até a próxima. Tchau, tchau.